Bom, estamos num vídeo agora, numa live sobre os trabalhistas e as perspectivas do trabalho. Essa live é pela Universidade Veiga de Almeida, com o nosso querido professor Álvaro Maciel, que na verdade ele tem que entrar aqui para que eu possa chamá-lo. Vamos lá, professor Álvaro. Voltei aqui agora. Então vamos chamar o professor Álvaro aqui. O professor Álvaro já está aqui ao vivo, vários alunos nossos já entrando também. Opa! Foi. Oi, vem. Aqui, peraí, é que eu tô arrumando minha luz aqui. Aqui. Eu já estou mais. Eu já estou com mais macaca velha, então eu já estou com o filme. Deixa eu desligar aqui meu WhatsApp. E aí, pessoal? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Saudações. Como é que tá o som agora? Querida Belisete, o som tá ótimo agora. Vocês conseguem ver aqui atrás, até a minha auxiliar aqui, ó, tá aqui atrás. Eu acho que talvez botar o microfone tá dando eco. Ah, tá ótimo. Vou colocar aqui. Então, gente, boa tarde a todos. Essa é uma live aí de iniciativa do professor Álvaro, comemorativo da comemoração do Dia do Trabalhador, que é o dia 1º de maio, mas como eu fiz várias lives essa semana, né, comemorando o Dia do Trabalhador, e a gente não poderia deixar de comemorar, e aí o professor Álvaro fez aquela proposta, bora fazer uma pela Veiga, uma vez que nós também temos a mesma vibe aí de falar do mundo do trabalho, afinal de contas, nós fizemos sociologia e direito, né, na UF, então a gente tem esse compasso aí de falar um pouco do mundo do trabalho, desse viés sociológico. Então, professor Álvaro, como que é o nosso bate-papo? Qual que é a sua proposta? Vocês estão me vendo bem, gente? Vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem? Ok. Quem está entrando aí agora? Estão nos ouvindo, pessoal? Quem está entrando, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, todos bem-vindos. Temos aqui alunos da Universidade Veiga de Almeida, temos também alunos da Universidade, do Centro Universitário de Volta Redonda, da Unifoa. Temos também, provavelmente, alunos da Unicarioca. É com muita satisfação, então, que nós saudamos a todos, a professora Belisete, agradeço a pronta, a disposição imediata em participar aqui desse momento, pessoal, em que será um momento muito importante para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre a proposta que os efeitos da pandemia no mundo do trabalho, né, na pós-pandemia no mundo do trabalho. Então, esse momento é um momento muito especial em que nós vamos trazer aqui algumas, né, Belisete? Acho que há mais considerações críticas, né, do que mais situações em que nós vamos fazer com que todos os convidados aqui presentes se coloquem numa posição de mais dúvidas do que certezas, né? Como nós temos visto aí na questão da modernidade líquida. Então, a gente vai, o que mais nós vamos colocar aqui são dúvidas do que certezas, e contaremos aí com a presença de vocês, com as considerações de vocês para dar uma melhorada no nosso diálogo. Deixa eu só colocar aqui também o meu carregador no celular. Okay. Eu estou aqui brincando com uma lâmpada aqui atrás ainda. Eu comprei uma lâmpada própria para fazer isso, mas dá um reflexo no óculos. Eu estou aqui tentando... Não, tá ótimo por aqui. Tá ótimo. Você tá linda como sempre. Bem, a claridade tá boa, né? Eu tenho boa claridade aqui na biblioteca de casa. Tá ótimo. Bom, podemos começar então, talvez colocando a questão dos efeitos da pandemia na economia, né? Como que isso tem provocado aí uma série de mudanças no mercado de trabalho.
né? E nós temos visto aí, tá ótimo mesmo, bem, a Kátia acabou de falar aqui, ó, tá ótimo, a lâmpada aí, o seu óculos tá lindo. Tem provocado, pessoal, a pandemia tem provocado uma série de mudanças no mercado de trabalho, e aí tem preponderado a questão do teletrabalho, demissões, redução da jornada, redução de salários, como tem acontecido aí com uma série de medidas provisórias. E nesse bate-papo que a gente vai falar um pouquinho aqui, nós vamos tratar uma série de situações, de ponderações, para que nós consigamos desenvolver aí um raciocínio crítico nesse sentido. Né? A maior parte dos estudiosos tem identificado que novos padrões de comportamento têm surgido, provavelmente serão a confirmação de tendências que já se desenhavam anterior à pandemia. O vírus, então, esse vírus nada mais é do que um catalisador daquilo que faltava para dar o pontapé nesse desenvolvimento tecnológico. Temos visto aí que o desenvolvimento fortemente do home office, né? O mundo do trabalho, que o Brasil tem vivido uma situação completamente desigual, altamente desigual em sua visão econômica e socialmente com o mundo do trabalho em frangalhos. Então esse é o desafio da pós-pandemia, né? Porque cada vez mais a sociedade tem se colocado economicamente no modo desigual e o mundo do trabalho completamente em frangalhos. Então, mais do que nunca agora, é necessário que os trabalhadores se posicionem de uma forma coletiva e consigam intervir nessa realidade que é pós-apocalíptica, né? Então é muito necessário que haja uma organização dos trabalhadores. É preciso entender, e aí eu até estava pensando um pouquinho hoje, essa semana, é preciso entender que o mundo do trabalho é diferente, é muito mais amplo do que o mercado de trabalho, né? Então, apenas uma parcela da sociedade tem o privilégio de pertencer a uma categoria, né? A uma categoria tem uma representação sindical. Então, o mundo do trabalho é mais amplo do que o mercado do trabalho, com certeza, e incluir trabalhadores formais, informais e ainda os novos informais é urgente, né? Nessa visão. Ok, e Benizete, não vou estender muito. Essas foram algumas considerações iniciais. Mas eu acho que realmente primeiro é necessário a gente fazer essa pontuação de que o mundo do trabalho, ele é um gênero. E o trabalhador empregado, o funcionário público, o profissional liberal e o próprio direito do trabalho são espécies desse mundo do trabalho. E o que de verdade está a nos desafiar é o mundo de trabalho, com as suas perspectivas do capital e as perspectivas do trabalho. De um lado, o capital tem o seu desafio próprio, do outro lado, o trabalhador empregado, o trabalhador autônomo, o trabalhador eventual tem muitos desafios. Essa semana, e cada momento da nossa vida, cada dia, cada hora, quando a gente se depara com algumas... eu tenho recebido, eu estou trabalhando, né? Estamos trabalhando em home office. Sim. Quer seja enquanto professores, estamos trabalhando com alguns desafios, sabemos disso, é novo para nós. Não a gente que dá aula na pós-graduação, que nós já estamos acostumados a dar aula numa plataforma virtual, e às vezes com e às vezes sem alunos, né? Então, nós já até estamos acostumados com isso, mas nós não estamos acostumados a ter aquela sala cheia, repleta, onde a gente tem aquele bate-papo gostoso e, de repente, a gente só conseguir fazer essa interação pelo chat. Esse é o desafio. Mas nós, profissionais liberais também do direito, o escritório continua funcionando, nós estamos fazendo muito atendimento, Álvaro. E uma das coisas que me chama muito atenção nos atendimentos é a insegurança, tanto de alguns empresários, pequenos empresários que são clientes nossos, que procuram para uma assessoria nesse momento, quanto os empregados que ou tiveram o seu contrato de trabalho suspenso por 60 dias,
ou tiverem seus contratos de trabalho com jornada reduzida por 90 dias, ambas a medida provisória 936, ou tiveram férias antecipadas, eles, ainda que tenham o famoso auxílio do governo, com a complementação, dependendo da faixa salarial pelo empregador, eles continuam tendo uma insegurança natural. E depois, como vai ser? Para você ter uma ideia, e para quem está nos ouvindo, eu atendi semana passada um empresário da região do setor de passeios turísticos, de barcos, etc., tal, que ele tinha 50 e poucos empregados. E ele dizia, eu dei todas essas sugestões para ele, vamos fazer isso, isso, isso. Ele disse assim, pois é, mas o setor de turismo, ainda que volte em 60 dias, que é o prazo da medida provisória 936, e que o empregado tenha estabilidade mais 60, que seja em agosto, o turismo não vai voltar em setembro, outubro e novembro da nossa região a pleno vapor. Então, se nós fizermos um recorte sociológico da região dos lagos, onde vive a maioria dos nossos alunos, essa perspectiva ela é uma perspectiva muito importante, porque a região vive do turismo, de restaurantes, de pousadas, de passeios, de vendedores de praia, vendedores ambulantes de praia. Então, esse mundo do trabalho, que é a nossa proposta de conversa, ele, de fato, é desafiador. E creio que a gente tem muito mais perguntas do que qualquer resposta. Nós temos indícios, nós temos hipóteses, né? Pois é. Você tem acompanhado algum dado estatístico sobre desemprego, sobre pleno emprego? Sim, inclusive eu estava vendo hoje uma pesquisa que foi feita pela Confederação Nacional da Indústria. Acredito que o pessoal que está aqui nos assistindo também possa ter acompanhado, e foi divulgado ontem, na quinta-feira, essa pesquisa, e essa pesquisa da Confederação identificou que de cada 4 brasileiros, 3 vão manter um nível de consumo, né? Porque eles fizeram um estudo tanto do consumo e do reflexo da economia dentro do emprego. Então, de cada 4 brasileiros, 3 vão manter o nível de consumo reduzido após a pandemia, e no total de 2.005 pessoas que foram ouvidas, né, em todos os estados do Brasil. A pesquisa revelou ainda que de um grupo de 11 bens de consumo, apenas 2 terão maior procura agora após a pandemia, e o que mais vai ser procurado é a área de roupas e a área de calçados. Então é uma área que a princípio vai manter aí um certo índice de empregabilidade. Só que essa pesquisa também identificou, pessoal, que o medo de perder o emprego é um dos motivos que contribui para a expectativa dos brasileiros continuar freando o consumo. Então as pessoas estão com medo, né, por conta da perda do emprego, então freia o consumo e começa a roda, né, cíclica da economia entrar num certo colapso, até assim dizer, vamos assim dizer. Essa pesquisa ainda mostrou que metade dos trabalhadores, 48%, tem um medo grande de perder o emprego. Então, da galera que foi entrevistada, 48% tem grande medo de perder o emprego, somado ao percentual daqueles que têm medo médio, que é 19%, ou pequeno 10%, chega a um total de 77% de pessoas que estão com medo de perder o emprego. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do medo, o que isso vai desencadear, só para finalizar a pesquisa aqui. Muitos dos entrevistados, dessa pesquisa que saiu o resultado ontem, então para quem está entrando agora, Magda, seja bem-vinda, a Késia, sejam bem-vindas. A Magda é uma colega nossa, advogada antiga também. Um beijo, Magda. Ok. Ana Caroline Veiga. Então, pessoal, ainda essa pesquisa diz que do total, 23% já perderam totalmente a renda, porque 23% com o início da pandemia até agora já perderam os trabalhos, e outros 17% tiveram redução no ganho. Isso significa que 4 em cada 10 brasileiros acima de 16 anos perderam poder de compra desde o início da pandemia. Isso é muito alto, né? De 4
a cada 10. E aí, o que a gente pode fazer uma emenda aqui? Gente, Maria Renata, seja bem-vinda. Acho que Maria Renata é me orientanda. Pois bem, pessoal, então nós temos lá a questão do medo, né? Então, vejam bem, gente, nós estamos na era e que agora encavalou com essa questão da pandemia, mas este momento, o século XXI, é o século da ansiedade. Então, várias pesquisas na área da sociologia do trabalho têm demonstrado que as pessoas nunca estiveram tão ansiosas como elas estão neste século. Com a pandemia... Vem, professor Álvaro, só um recorte. Eu convidei pelo nosso curso uma psicóloga que tem aderência no mundo do trabalho, que vai fazer na quinta-feira que vem. Ela excelente, então já ficam todos convidados. Ela vai bater um papo com a gente, eu vou liberar os cartazes e os flyers em breve, porque exatamente isso aí. Excelente. Então, aí, a sociologia do trabalho, a psicologia do trabalho, este século nós temos andado de mão dada com a ansiedade. Tem pesquisas que mostram, e aqui eu converso muitas vezes com os meus alunos também, que nunca se vendeu tanto remédio tarja preta no Brasil e no mundo, e vende-se mais remédio tarja preta do que propriamente fralda para criança. Nossa. Porque as pessoas estão completamente ansiosas e o mundo do trabalho, o mercado de trabalho colabora para isso. Então, as pessoas, a ansiedade nada mais é do que as pessoas que estão presas no futuro, com essas preocupações, com esses medos. Então, nós observamos aqui que nessa pesquisa, fazendo esse alinhamento, essa pesquisa mostra que 77% das pessoas estão com medo. Né? Então, e a depressão são pessoas que estão presas no passado, elas se apegam a um passado saudoso e se apegam. Então, está extremamente difícil viver o poder do agora. Inclusive, tem um livro interessante nesse sentido, que é Viver o Poder do Agora. E o mercado de trabalho, com essas grandes mudanças que nós temos sofrido, desencadeia medo, desencadeia ansiedade, e aí, mais do que nunca, pessoal, nós temos que desenvolver a questão da inteligência emocional. Então, vários pesquisadores na área do direito do trabalho, na área da psicologia do trabalho, na área da sociologia do trabalho, têm dito que nós temos que desenvolver a inteligência emocional para além da inteligência, a inteligência técnica, a inteligência emocional, para que nós nos blindemos nesse momento, nesse grande momento de medo, de receio e de ansiedade. Thalita é minha sobrinha, tá lá em Paris. Um beijo, Thalita. Saudade de você, eu te amo. Eu tô vendo muita gente interagindo aí com essa fala sua da ansiedade, com essa fala sua da depressão, dessa fala sua da inteligência emocional. E é verdade isso. Aqui, fiz vários funcionários demitidos. O grande desafio que eu tenho percebido quando eu faço as lives, mas também pelos atendimentos que eu tenho feito, e eu participo de vários grupos, 7 grupos jurídicos no âmbito nacional, estadual e um binacional, que é a JUTRA. E ali nós estamos debatendo toda essa sintomática, vamos dizer assim. E esse tem sido o grande desafio, razão pela qual eu fiz questão de que na semana que vem a gente traga uma pessoa que é especialista, que é psicóloga. Mas, Álvaro, eu fico pensando o seguinte, nós vamos... eu digo o seguinte, inclusive falei para os alunos essa semana, nós estamos num momento totalmente atípico, ninguém nunca viveu... Sim, e é transitório, né? É preciso acreditar na transitoriedade, né? Ele é transitório, vai passar e nós temos que buscar tirar o melhor disso tudo, ainda que na perspectiva dos anseios quanto a ter trabalho e a ter sustentabilidade, ainda que isso ocorra, é importante que cada um possa, que cada trabalhador, e essa é uma mensagem que eu sempre deixo para os trabalhadores, possa aproveitar o momento, sobretudo aqueles que não estão trabalhando em home office ou que estão trabalhando, que é aquele momento que era de sair, de convívio social, de estar num restaurante, de estar num barzinho, de estar viajando, que possa aproveitar esse momento para assistir palestras, cursos, se capacitar. Perfeito. Porque uma coisa é certa,
a vida não vai ser a mesma. Os É isso aí. meios de comunicação, eles vão nos desafiar para uma modernidade. E eu fico pensando que se o Zygmunt Bauman tivesse vivo, porque ele morreu, um filósofo polonês, ele morreu acho que tem 2 anos, e ele Uhum. escreveu diversas obras, mas uma relacionada ao trabalho que se chama Modernidade Líquida. É um clássico dele, ele tem Amor Líquido, Modernidade Líquida. Medo Eu fico líquido também. pensando, Desculpe, só fazendo um adendo, Benizete, desculpe. Tem um dos livros dele que se chama Medo Líquido, que eu estava até por aqui, né? medo É, líquido. Medo Líquido, e que retrata exatamente este momento em que nós estamos com medo, com ansiedade. Então eu vi aqui, só desculpe interromper, eu vi aqui um dos colegas, Gouveia talvez, alguém aqui pediu para que eu encaminhasse o material, que é esse material da ansiedade, essas pesquisas científicas que foram feitas na área da psicologia e tudo mais, e que envolve, inclusive, este livro. Então, quem quiser depois pode entrar em contato aí no chat particular, né, eu não sei como é que se chama, acho que é direct. Isso, manda um direct para mim, para a professora Benizete, que eu faço questão, sim, de encaminhar essas pesquisas relacionadas à ansiedade, à sociologia do trabalho e todo esse medo que a gente tem, que o direito do trabalho tem pesquisado. Por favor, Eu pode tenho, continuar, professor. eu tenho inclusive, chamado os nossos alunos que estão da graduação, que eles estão muito participativos nas aulas, são muito interessados, as aulas têm sido bem dinâmicas, e eu tenho dito para eles o seguinte: vocês têm agora um manancial para fazer uma boa monografia, começar a pesquisar agora, não deixar para depois, começar a fazer anotar esse material, compilar esse material, arranjar as fontes, porque a gente vai ter para a área da sociologia do trabalho, saúde do trabalhador. Dentro desse mundo do trabalho, nós vamos ter viés aí, os mais diversos, para poder fazer uma pesquisa. Mas, Álvaro, voltando aqui a essa questão, e nós sabemos que essa relação capital e trabalho, ela se inicia lá na Revolução Industrial. Vamos fazer aí uma retrospectiva histórica. Sim, excelente. Vamos fazer uma retrospectiva histórica para a gente chegar até os dias de hoje e a gente entender um pouco essa conjuntura. A conjuntura de hoje, ela é atípica, ela é diferente, ela é inusitada, desafiadora e propositora de dinamismos os mais diversos. Mas a história nunca é entendida no momento em que a gente vive. E aí é importante a gente fazer um retorno à Revolução Industrial, que ela é iniciada na Europa no século XVIII, no século XVII, no século XVIII. Século XVIII. A Revolução Industrial ela se dá em alguns países, eu vou fazer uma breve, alguns países da Europa, principalmente nas capitais Londres e Paris. Muito bem. Vai me completando aí com os seus Na conhecimentos. Inglaterra, é isso aí. Na Inglaterra e na capital Londres, Isso. e na França, na capital Paris. Ali Isso. começa a reunião dos trabalhadores. Sabidamente, o Dia do Trabalhador se comemora porque aí já foi nos Estados Unidos um movimento também de trabalhadores para que reduzisse uma jornada de 17 horas para 8 horas. Então, são movimentos que brotam, usando uma expressão que os alunos conhecem, por causa de uma música, eles brotam em diversos pontos do mundo. E esses movimentos, eles ocorrem em razão do êxodo das terras, das fazendas, da economia familiar, e com a chegada das máquinas, né? Com a chegada das máquinas, sobretudo as indústrias têxteis, a indústria de papel, as indústrias... E aí esses empregados começam a se aglomerar, começam a se unir e perceber a grande exploração deles, da mão de obra, pelo capital. Então, o que tem? Por que eu vou falar isso? Porque eu quero chegar até hoje para a gente ter um susto. O capital, ele explorava essa força de trabalho
com uma jornada de 18 horas, 17, Isso. com crianças trabalhando, mulheres trabalhando, com condições ambientais e insalubres as mais variadas, sem um ambiente sanitário. Bom, isso explode no século XVIII, no século XIX e inicia no século XX com a construção de alguns direitos esparsos, que nasce já na Itália. Desculpe, eu posso só fazer um complemento, professora Benizete? Eu quero trazer até hoje. Isso. Interessante a gente apontar também que na Revolução Industrial, pessoal, vejam, nós tivemos esse momento que a professora tão bem explicou, nós tivemos esses operários que se organizaram, né, que fizeram vamos dizer assim, esse contraponto à indústria que estava surgindo, né, e surgiu o ludismo, o movimento os ludistas. Eles quebraram, né, em 1811, é o auge do ludismo, aconteceu em 1811 e 1812, que é o momento em que os operários quebraram as máquinas como um contraponto à Revolução Industrial, porque as máquinas estavam tomando o lugar da manufatura, né, do produto manufaturado, que era o trabalho humano. Então os seres humanos, os homens, as mulheres, quebraram as máquinas. Então o símbolo do ludismo é um martelo do pessoal utilizando para quebrar as máquinas que estavam tomando o lugar destes empregados. E aí, o movimento ludista teve o seu final porque o governo da Inglaterra estava condenando à morte os empregados, né? Então muitos morreram por conta de que eles estavam resistindo à entrada do que na época se chamava de tecnologia, que eram as máquinas da época. Exatamente. E aí surge logo a seguir o cartismo, né? Que é esse conjunto de direitos que a professora iniciava a explicação. Por favor, professora. Álvaro, vê se você está na internet de casa ou se você está do seu telefone. Porque está um pouquinho... Deixa eu ver. A internet está ruim? Tá. Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou desconectar eu vou desconectar aqui os aparelhos, que daí fica melhor. Deixa eu desconectar o que está conectado aqui. Sua voz está com voz de robô. A voz de robô? Pronto, eu desconectei aqui. E você está cortando muito sua imagem. Tá. Eu desconectei aqui o computador e o outro celular. Melhorou? Tá, e vocês nos avisem aí quem estiver. E aí... Melhorou? Eu estou fazendo essa retrospectiva e eu acho bom... Você vai me completando aí, porque a gente chega ao início do século passado, no século XX, né? Com a construção desses direitos. Mas essa construção dos direitos também, ela é um ganho para a indústria, ela é um ganho para os empresários, porque eles começam a perceber que os trabalhadores unidos jamais será vencido, vamos usar esse jargão, eles quebram máquinas, eles fazem greves, e a greve ela nasce exatamente desse movimento, né? O direito individual nasce do direito coletivo, e esses trabalhadores começam a se movimentar e o empresariado, o capital na época, percebe que aí, vamos dar a expressão, que os operários, eles iam avançar muito. Então decidem, sim, fazer algumas liberações, isso em 1910 no Brasil, em 1915, de algumas leis para as indústrias, para alguns comércios, para algum setor bancário em São Paulo, né, a indústria cafeeira, grande produção, e começa a liberar alguns direitos. Então, esse desejo aí de alguns direitos, ele nasce com os empregados, mas ele tem assim meio que uma retomada pelo capital para evitar que os trabalhadores queimem máquina, que os trabalhadores quebrem máquina, que os trabalhadores parem de trabalhar, que eles façam manifesto, que eles façam a greve branca, que eles façam aquela greve intermitente, que já estava a ocorrer. Isso é fato. Bom, e aí a gente chega a uma construção em 1943, que é a CLT, no Brasil, que então consolida os direitos que estavam espalhados e exclusivos para algumas categorias. Bom,
De 1943 aos dias atuais, a gente passa pelo grande documento, importante documento que a gente tem, que é a Constituição Federal. É isso aí. A Constituição Federal, ela é um tratado de direitos sociais. Está incomodado aí, professor? Não, estou ouvindo. É o meu fone de ouvido que caiu aqui. A Constituição Federal, ela é um tratado de direitos sociais muito importante. É ela que traz ao patamar do trabalhador a dignidade. É ela que traz a proteção à dignidade, a proteção à intimidade. É ela que abre o grande espaço para uma coisa que hoje a gente vê muito lastreada, que é evitar-se o assédio moral. Ela abre esse espaço para a proteção do assédio moral. Uhum. Mas ela é bastante vilipendiada com a Lei 13.467. Tem barulhos externos aí que está impactando aqui. É que eu tenho um pequeno cachorro aqui, pessoal. E às vezes esse meu cachorrinho até participa das aulas, mas ele acabou de pegar um brinquedo e tá rodando por tudo aqui. Mas desculpem, quando ele chegar aqui perto. Agora ele entra aqui. Tá, pode continuar, eu só vou pegar ali, tá? O cachorrinho. Pode continuar, por favor. Bom, gente, eu estou fazendo essa retrospectiva, porque se lá atrás o capital ele também percebeu que não adiantava fazer um enfrentamento muito grande com o trabalhador, porque o trabalhador unido ele ia efetivamente angariar força e esforços para impedir que o trabalho, que houvesse produtividade, porque de um lado a gente tem um capital, do outro lado a gente tem um trabalho. E a gente passa pela Constituição Federal de 88, que depois eu queria que o professor Álvaro voltasse a ela, mas eu quero chegar depois na Lei 13.467, que é uma reforma, que eu chamo de reforma. Ela vem de baixo para cima, ela tenta inverter essa lógica, dessa importante aliança entre o capital e o trabalho, para que a economia sobreviva. E a gente percebe agora, nesse momento de pandemia, duas medidas provisórias, a 13.467, a 936 e a 927, fazendo um resgate que me parece que é um resgate da década de 40, da década de 50, e mesmo da Constituição Federal de 88, e essas medidas provisórias não são documentos bons, trazem segurança jurídica, mas diz assim, me parece que ela diz assim, operário, trabalhador, capital, gente, define como nós vamos nos relacionar através de uma redução de salário, através de uma suspensão do contrato, através de uma antecipação de férias, de feriado, ou a gente define isso por um contrato individual, ou, que é o que está previsto ali, ou nem você, empregado, vai ter nada, vai sobreviver, nem eu, empregador, vamos conseguir. Ou a gente define esse caminho juntos, unindo-nos para vencer esse momento crítico, que é um momento que nem você, empregador, escolheu, nem você, empregado, escolheu. Você, empregador, não foi imprudente no seu negócio. E você está assumindo um risco da atividade econômica que é sua, que está na lei, está no artigo 2º da CLT, e você vai ter que continuar assumindo esse risco, ainda que se discuta aí o facto príncipe, a força maior, mas isso meramente seria para que direito, então, eu pago em caso de encerrar o contrato, mas o que tem que se avançar, e aí a gente faz esse breve histórico para dizer o seguinte, se lá atrás o capital ele precisou entender que o empregado, ele unido, ele tinha uma força e ele efetivamente ia conseguir dos governos, que aí entra a questão política, do interesse político, de eleição, etc. e tal. Legislações, o próprio capital aponta nesse sentido e faz esses apontamentos, oferecendo direitos para esses e aqueles setores, até que chega em 1943 e consolida para todos. Mas então, agora, a gente sente novamente
essa necessidade de interlocução muito fluida entre o capital e o trabalho, sob pena de, em não havendo uma interlocução fluida, uma compreensão de que um não vive sem o outro, mas que com o devido respeito, sem exploração, a crise vai ser muito mais ácida, a crise e a pandemia, e ultrapassar por isso nesse momento e posteriormente vai trazer muito mais rusgas, muito mais espinhos e muito mais aridez. Isso, e complementando essas tão belas palavras da professora, então acho até difícil falar depois da professora Benizete, já que a professora Benizete tem um conhecimento profundo, notório. Parabéns, professora. E aí, gente, e aí completando também, professora, nós estamos sendo testemunhas vivas do que os estudiosos têm chamado de uma nova revolução industrial. Esse momento, então, o vírus, esse vírus que é terrível, né, foi um catalisador, foi um impulsionador para que as empresas se renovassem em tecnologias, e do dia para a noite explodiram no planeta inteiro várias empresas dentro da casa de vários funcionários, né? Então, eu tenho acompanhado as notícias do principal banco dos Estados Unidos, né, que é eles têm lá 250 mil funcionários, e esses 250 mil funcionários foram trabalhar em casa. Então montaram um home office, né, em sua casa, e os efeitos da pós-pandemia é que agora o preconceito que os trabalhadores tinham. Então pensem com a gente o seguinte, ó. Existia a Revolução Industrial, onde as pessoas, antes da Revolução Industrial, eram os produtos manufaturados. Veio a Revolução Industrial, aí teve lá o ludismo, que tentaram bloquear as máquinas, não conseguiram, e aí as máquinas surgiram, então, tendo uma preponderância. Atualmente, tínhamos uma série de preconceitos com relação ao home office, e para além do home office, o Anywhere Office, em que as pessoas podem trabalhar em qualquer lugar. Na praia, ela está lá com o laptop dela, está tomando uma água de coco e está lá com o laptop dela, né? Então, em vários lugares, é Anywhere Office, e não necessariamente Home Office. E aí, existia uma série de preconceitos em relação ao home office, e por conta dessa atitude forçosa de causa maior, o home office foi imperioso. E agora, uma das tendências que essa nova revolução industrial vai causar na sociedade é o renascimento digital. Então, a crise, né, na pós-crise, várias tecnologias vão continuar, várias empresas dentro desse viés tecnológico vão surgir, e cada vez mais o home office e o Anywhere Office vai ser cristalizado nessa convivência social. Então, eu até selecionei um trecho aqui interessante que diz assim, ó, de uma pesquisa: essa próxima fase da modernização da infraestrutura está enraizada na convergência de uma internet de energia renovável, porque a internet, pessoal, é de tecnologias limpas e redes inteligentes. Então, nós economizamos, tem uma série de economia para a própria natureza, né, para o meio ambiente. Então, nós teremos uma infraestrutura de mobilidade logística digitalizada, contando ainda com a inteligência artificial. Ou seja, é uma nova revolução industrial que está acontecendo. Esse é um grande divisor de águas, porque aí nós estamos aqui, por exemplo, fazendo essa live, né? Nós temos as aulas estão sendo virtualizadas neste momento, 250 mil funcionários do principal banco norte-americano estão em home office, vários escritórios do Brasil, várias empresas estão em home office. Então, neste momento, pós-crise, ele vai sedimentar. Mas vejam só, sabe qual é tem as vantagens do home office, em que as pessoas podem trabalhar no conforto de sua residência, é o que também a sociologia do trabalho vai chamar agora dessa sociedade 5.0. Vivemos uma época, né, em que é a sociedade 5.0, e neste momento nós temos em que nós temos uma sociedade super inteligente, em que as informações se tornaram mais acessíveis. Gente, voltando ao assunto,
as informações mais acessíveis vai gerando uma bolha de ansiedade, porque são muitas informações. Então, Exatamente. Esse é um não problema. é? Então, a sociedade 5.0 está sendo formada por vários seres humanos ansiosos. E aí aí eu deixo uma dica de leitura aqui para todos vocês que estão nos acompanhando e para os Tem colegas que muita vocês gente quiserem indicar. interagindo aí. Ótimo. Um livro que é a ideia da sociedade do espetáculo. Né? Então, nós vivemos aqui um momento da sociedade do espetáculo, e aí eu sugiro o livro do Guy Debord. Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, porque nesse momento nós vivemos a era que é mais importante, ao que parece, ter o que você apresenta do que o que você realmente é. Então, nós vivemos a preponderância da ilusão em detrimento da verdade. Então, esse livro, A Sociedade do Espetáculo, ele vem nos premiar com esse descortinar do como nós estamos iludidos em detrimento dos mais intrínsecos valores do que tem que ser. E aí, esse livro, junto com o livro que a professora Benizete recomendou, de Modernidade Líquida, Medos Líquidos, Tempos Líquidos, né, do Zygmunt Bauman, vem nos mostrar, e aí entra, professora, onde eu queria chegar, a questão do vazio existencial que as pessoas têm passado, e isso vai gerar o dano existencial, que é uma nova, não tão nova, porém velha, e não tão velha, porém nova discussão na esfera do trabalho, e aí o nosso estimado colega Jorge Luiz Souto Maior faz várias pesquisas nesse sentido do dano existencial em que as pessoas, e o home office pode desencadear isso. Por quê? No home office, gente, aí tem um outro tema que todos, bem interessante que todos aprofundem, é o direito à desconexão do trabalho. Então, junto com o home office... Pois é, junto com o home office vem um agravante. Tudo bem, você está lá na sua casa, está trabalhando no conforto próximo da sua família, levanta e almoça a sua própria comida que você mesmo fez. Tem as vantagens, mas tem as desvantagens, que é a questão do seu direito de se desconectar. Porque no home office, se não tomar cuidado e não tiver a inteligência emocional adequada, você fica conectado 24 horas no trabalho. Fica. E ontem eu ouvi de uma pessoa que eu mandei para ela me pediu, quando você fizer umas lives interessantes, me manda. Ela disse assim, adoraria assistir todas as suas lives, mas antes a gente ia num congresso, num seminário, e assistia ali. Era no Rio, era em São Paulo, era em Curitiba, nós assistimos ali aquelas palestras. Hoje nós temos palestras, chat, nós temos lives, acessível do mundo inteiro. Uhum. Essa é a vantagem. De todos os segmentos, desde a área jurídica, da psicológica, enfim, de cozinha, das áreas que nós, porventura, nos interessemos, nós temos um mundo aqui dentro da nossa casa. E aí... de fato, eu às vezes me pego dizendo assim, a doutora Magda Renata é uma advogada, ela está falando isso, é uma advogada antiga como eu, né, Magda? Nós somos 30 anos de advocacia, da área trabalhista também, uma brilhante advogada. E é uma coisa, eu às vezes me pego assim, eu preciso acordar antes das 7, porque eu tenho muito o que fazer, eu preciso ler muitas coisas, eu preciso me organizar. Então, nós também que somos profissionais liberais, que somos professores e, portanto, somos trabalhadores e empregados, nós também estamos inseridos nesse contexto de angústia, de buscar uma inteligência emocional. Agora, uma coisa é fato, toda revolução, ela precede de uma crise. A Revolução Industrial... Muito bem, a verdadeira revolução. A Constituição Federal de 1988, que é considerada uma Constituição democrática, ela nasce exatamente a partir de um período de 20 anos de repressão, de 20 anos de ausência de direitos, que foi exatamente o período em que nós estivemos aí, doutor Rogério, um grande abraço, nós tivemos aí um período de 64 a 83 de absoluta repressão, de ausência de direitos, ausência de liberdade de expressão,
E essa ausência de liberdade, essa ausência de interlocução social com os diversos agentes sociais, essa ausência de interlocução, ela faz brotar, ela é uma grande crise, ela é uma crise que ocorre muito no momento em que a mídia não permitia, não era permitido uma grande exposição do que ocorria, haja vista aí a grande questão relacionada às torturas, né, aos exílios, e aí o que essa grande crise vivenciada, vamos falar do Brasil, né, mas o Chile também, a Argentina também, os países aqui da América do Sul, o que surge depois disso? Uma Constituição absolutamente democrática, bonita, trazendo princípios e valores fundamentais para reestruturar uma democracia e estruturar uma sociedade plural, com abertura para as diferenças, portanto, plural, uma sociedade, uma Constituição valorizando a pessoa, a dignidade humana. Então, essa Constituição Federal, ela nasce desse período de repressão, desse período de encurtamento de ideias, e quando ela nasce linda, e ela sobrevive aí 30 anos lindamente, com muitas emendas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio que nós estamos vivendo um momento muito difícil de interlocução conosco mesmo. Ou seja, um momento de ressignificar, não é? Ressignificação. Se a gente tanto subjetivo falar, é uma ressignificação da própria existência. Ressignificar, isso mesmo. Ressignificação do trabalho, o mundo do trabalho, ele está, que é o nosso tema, nessa revolução digital. Ele está se ressignificando. Então, é provável que a semelhança da Constituição Federal de 88, que foi impulsionada por uma revolução, a semelhança da CLT e da construção aí de diversos documentos, como o próprio a própria Constituição de Weimar. A gente pode falar da Constituição de Weimar, a Constituição do México, 1919, 1917, elas nascem exatamente de momentos de grande convulsão social, guerras, movimentos de repressão. E agora a gente não tem esse movimento de força, de arma, de poder. A gente tem um movimento de um vírus. Yara, desculpa, o Benizete. Não nasceu de governo nenhum. Deixa eu só mandar também, desculpa só te interromper, só mandar um alô aqui para os meus ex-alunos lá de Balsas, no interior do Maranhão. Eu tive a grata satisfação de estar lá também. A Yara mandou um alô aqui. Muita saudade de todos. Desculpe interromper, tá? Cortei seu raciocínio. Não, eu estou fazendo porque essas lives têm sido muito boas, porque eu assim acabo fazendo um mergulho também na história. Claro. E fazer alguns confrontos e entender o seguinte: não foi a Segunda Guerra Mundial, não foi o movimento operário, não foi a repressão política do Brasil, do Chile e aqui da Argentina que fez nascer um documento democrático. O que vai sair disso nós não sabemos, mas o que está ocasionando tudo isso não é um poder, não é um governo, não são armas, é um vírus. Pois é. Ele não está só ele não nasce na Alemanha, ele não é aqui no Brasil, no Chile, na Argentina, ele nasce e se espalha no mundo inteiro. Globalizado. Sem exceção. Muito bem. Fazendo um parêntese, eu vi aqui um dos colegas disse que, eu não me lembro, eu até estava tentando procurar a mensagem aqui, o pessoal tem conversado bastante, tem dado bastante feedback, e alguém disse aqui, algum colega disse, que um conhecido dele, que tem alguém que mora nos Estados Unidos, e o índice lá de suicídio aumentou sobremaneira por conta dessa questão do medo, da ansiedade do trabalho. Aí a Magda ratificou essa questão da importância, né, do problema do home office. A Mary Ribas também, isso gera um estresse ainda maior.
é a casa do indivíduo, onde deveria ser o refúgio e lugar de conforto, acaba se tornando o escritório do ofício, né? Tem muita gente passando do horário de seu trabalho. A gente vai ter que isso aqui... isso depois. Isso daqui é importante dizer a todos, né, a todos os pesquisadores, que há jurisprudências no sentido do direito à desconexão do trabalhador. Porque o indivíduo que não descansa pode gerar, aí olha como vai gerando toda uma confusão. Por isso que a Constituição, que a professora acabou de nos colocar aqui agora, nos premia com a proteção da dignidade humana. Porque, afinal de contas, se nós não desconectarmos o nosso trabalho, isso fere chega a tal ponto de ferir a nossa dignidade humana, a ponto do indivíduo chegar num grau de estafa tão grande, desencadear a síndrome de burnout, e ele pensar, poxa, mas qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da existência? Pronto, gerou vazio existencial e aí gera o dano existencial. Então... Ela fala do direito ao lazer também, né? Óbvio. Sim, e aí o Jorge Luiz Sotomayor, ele diz que essa proteção, essa garantia de se desconectar do trabalho é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde da sociedade. E aqui pegando o gancho do que o colega disse lá dos Estados Unidos, e não demora para começar também o alto índice de suicídio no país, isso é triste, isso é muito triste, mas por quê? Porque o suicídio não é um problema da pessoa, o suicídio é um problema na sociedade, é a sociedade que está doente. E aí, gente, então, é uma herança, né, o pós-mundo trabalhista da pandemia, o home office está vindo, porque é uma revolução digital que a gente está passando, não só o home office, né? Mas o delivery, entrega de comida, as empresas que estão tendo que se reinventar. Então, isso agora, nós vamos passar por um momento em que a sociedade, é o que nós acabamos de falar, vai ter que se ressignificar, né? E entender e aí volta no outro ponto, olha como a gente começa a linkar tudo aqui, nesse momento em que está faltando 5 minutinhos para a gente... Eu te falei que era pouco, porque faltam 5 minutos. 5 minutinhos. Então, antes de finalizar, Pode ir. A gente vai puxando os assuntos, pouco, sim. Antes de finalizar, pessoal, quero sugerir aqui para vocês alguns livros que nós falamos, a professora também explicou e eu complementei. O primeiro livro aqui é este aqui, ó, Mundos do Trabalho. Né? Esse livro é ótimo, é de Eric Hobsbawm, é ótimo para você entender... Isso, novos estudos sobre a história operária. E aí, então ele faz todo o estudo da história operária, do mundo do trabalho, e esse capítulo da atualidade, quem vamos escrever somos nós, né? E esse outro livro aqui é Os Trabalhadores, que também é um estudo dele sobre vários trabalhadores, sobre toda a história dos trabalhadores no nosso país. Também tenho, a Era dos Extremos. É excelente. Ótimo. Eu lembrei que eu tenho ele, a Era dos Extremos, o breve século XX. Muito legal, gente. É muito legal estar aqui com vocês, mas é muito triste. Eu queria que... eu vou fazer minhas considerações finais e passo para você encerrar, pode ser? Sim, claro. E aí você pode ir falando até encerrar, porque ela cai. Então faltam 4 minutos. É? Faltam 4 minutos, então. Vamos lá. Então eu vou falar 2 minutos rapidamente. Primeiro, gente, a temática ela é muito profunda. Eu costumo dizer para os alunos nossos da graduação, e vou repetir aqui, o mundo do trabalho, o direito do trabalho, ele está no epicentro de toda essa questão, obviamente, junto com a questão da saúde e, obviamente, com a questão da saúde e da proteção à saúde. Nós estamos no epicentro, direito do trabalho, o mundo do trabalho, e eu, só complementando o que eu estava dizendo, essa revolução provocada pelo vírus, a gente depois vai aprender a trabalhar em casa, depois a gente vai aprender a se relacionar, depois nós vamos acomodar tudo isso, como aconteceu com as grandes mudanças, com as grandes transformações sociais. Mas, enquanto isso, nós vivemos as angústias de não saber trabalhar em casa ou não saber como algumas pessoas fazer com tempo livre. Enquanto isso,
Eu tenho feito algumas lives, na verdade eu comecei fazendo muito a convite e depois, através do meu curso Benizete Ramos, nós começamos a convidar algumas pessoas. Semana que vem nós temos 2 lives, não vou fazer muitas porque eu não tenho agenda, mas uma com uma psicóloga e ela vai falar muita coisa que o professor Alvo falou aí, que ela vai falar exatamente de saúde, do direito à desconexão, vai falar da ansiedade e do Muito vazio legal. especial. Vai ser com a doutora Sandra Quina, uma psicóloga também muito antiga, clínica, e eu convido vocês já desde já para quinta-feira, eu só não tenho certeza se é 17 ou 17h30. Ela é especialista nessa questão relacionada ao mundo do trabalho. Gente, eu Muito quero bem. agradecer imensamente. Essa live vai ficar no meu canal do YouTube, Benizete Ramos. Vocês podem assistir, pode aí, ó, o coordenador do curso de Direito está aí na frente de vocês. Quem sabe vocês não pedem a ele para olhar lá no canal do YouTube e fazer uma resenha, alguma coisa, e ele dá a E aula, vale a gente horas, né? implementar. É. Mas, Pronto. olha, eu tenho certeza, professor, que ficou com gostinho de quero mais. Sim, e nesse último minutinho, pessoal, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco e, mais do que agradecer, tanto o meu sentimento quanto o sentimento da professora Benizete, que eu tenho certeza, é que todos vocês estejam muito bem cuidados, muito bem resguardados, muito bem iluminados, solarizados, busquem o equilíbrio, tentem buscar forças de dentro de cada um para que nós consigamos atravessar esse momento pandêmico com o menor dano possível. Cuidem das suas famílias, cuidem dos seus e vai passar. Isso vai passar e todos nós estaremos unidos e ressignificando a valorização da presença que outrora nós tínhamos, com novos olhares, com novos significados. Então, muito, muito obrigado, um forte abraço para os alunos da Universidade Veiga de Almeida, da Unicarioca, da Unibalsas, lá no Maranhão, para os estudantes da Unifoa. Muito, muito obrigado pela presença dos amigos e dos colegas que aqui estiveram. Tivemos alguns colegas, alguns advogados, juízes, aí, amigos, e sempre agrega, e seria muito bom se a gente pudesse continuar ouvindo o professor Álvaro, e ele tem uma experiência muito grande nessa área sociológica, é um pesquisador também. Vocês deviam aproveitar bastante o conhecimento dele, a experiência dele nas aulas, nas pesquisas. E, olha, um recado aí para os alunos. Vamos aproveitar esse momento, vamos gerar muitas pesquisas, muitas monografias, muitas dissertações no nosso curso de mestrado, nosso programa de mestrado, doutorado. Nós temos um campo fértil, que é a história. Cada um de nós podemos contar um pouquinho dessa história hoje, do que estamos vivendo, porque ninguém daqui a 100 anos vai ter vivido essa história que nós vivemos, como nós não vivemos a Segunda Guerra Mundial, como nós não vivemos a Primeira Guerra Mundial. Então, fiquem bem, cuidem-se, nós esperamos vocês depois muito bem cuidados, muito bem ressignificados, vamos nos olhar, porque nós vamos sair dessa como pessoas melhores, porque tudo passa, isso também vai passar. É isso aí. Positividade sempre. Um abraço e um beijo, pessoal. Para todos. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.